Olá pessoal, tudo bem? É, Vamos então dar continuidade à nossa série de vídeo. E a gente tinha parado aqui, né? Foi o último texto que a gente leu, né? Foi de Mateus 1, 23, 24 e 25, né? Então, deixa eu só fazer uma menção aqui, meus amigos, porque da última vez que eu gravei o vídeo, eu deixei. Eu quero fazer aqui uma correção aqui, porque da última vez teve certo momento ali que eu revi o vídeo. E eu confundi trindade com unitarismo. Então eu falei unitarismo, mas eu queria ter falado trindade. É aquelas confusões disléxicas que a gente, devido ao cansaço, enfim, a gente acaba cometendo, tá bom? Também gostaria de voltar aqui, porque eu cheguei a falar a respeito do livro de João 8, 57 e 58, que Jesus fala o eu sou, né? E é atribuído esse eu sou a Êxodo e ao livro de Isaías. Eu expliquei, né, que no livro de Êxodo ali não é dito eu sou, mas a tradução melhor seria eu serei. E também expliquei que em Isaías também não poderia ser Jesus não poderia estar fazendo uma menção ao livro de Isaías, porque em Isaías quem falava ali era o próprio Pai. E não poderia ser. Se você crê na Trindade, isso não faz sentido. Se você crê no unicismo, isso até tem algum sentido. Mas quem crê na Trindade não faz sentido porque ele é o próprio Pai falando. Então Jesus não poderia atribuir uma fala que é do Pai a ele, né? E eu tinha marcado aqui um texto que é o de Jesus Cristo falou várias vezes, né? O eu sou, né? Em diversas situações, né? Por exemplo, aqui em João 8, né? O 24, 25, 26, 27, 28, Jesus fala aqui várias vezes o eu sou, né? Como por exemplo aqui, olha. Mas não entenderam a mão, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai, né? Pois Jesus, pois lhes disse-lhe, pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, sabereis quem eu sou, né? E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, né? Então aqui Jesus Cristo falou mais uma vez essa expressão, né? Então o eu sou não quer dizer muita coisa, né? Mas se você ficar com isso assim, martelando na sua mente, não, isso aqui é assim uma evidência do eu sou, ele estava fazendo referência a a passagem anterior, né? E você não crê também que a melhor tradução ali seja eu tenho existido, eu tenho sido, né? Jesus aqui, ó, naquela passagem, uma passagem de Jesus, né? Tá aqui em João 4, 20 ao 30. A gente vai ler e vamos aqui mostrar uma coisa interessante para vocês, tá? Então aqui nesse momento Jesus estava falando com aquela samaritana que estava pegando água no poço, né? E ele se declara ali como aquele que as pessoas aguardavam, né? Que os judeus aguardavam. E aqui tem muita coisa interessante que a gente pode extrair daqui. Vou fazer aqui a leitura para vocês, ó. Os nossos pais adoraram nesse monte, e vós, judeus, dizeis que dentro de Jerusalém é o lugar onde é necessário se adorar. Disse-lhe Jesus: Ó mulher, crê-me que a hora vem, quando nem neste momento, nem dentro de Jerusalém adorareis a quem? O Pai. Então, a gente pode lembrar aqui de uma coisa que os judeus, eles não creem em trindade, eles não creem em três deuses, né, que formam um, como é o conceito da trindade. Eles sempre creram que existe apenas um Deus. E mesmo quando os anjos falam, né, em nome de Deus, eles entendem que ali é um anjo, não é um Deus, um Deus anjo, um Jeová anjo, né? E Jesus Cristo aqui, ele falando sobre os judeus, a quem que os judeus adoram, ele é bem claro. Ó, pois neste monte, nem dentro de adorareis o Pai. Então os judeus adoram o Pai. Não é uma trindade, não é o Filho, o Espírito Santo e o Pai. É apenas o Pai. Vós adorareis o que não tendes conhecido. Nós, né, Jesus também era judeu, né? Nós estamos adorando o que temos conhecido, porque a salvação é proveniente de entre os judeus. Então os judeus adoram o Pai, não adoram a Trindade, certo? Mas vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque, em verdade, o Pai aos tais procura, aqueles que assim o estão adorando. Então, o Pai, que é Deus, somente Deus é o Pai, ele está procurando essas pessoas adoravam. E os judeus adoravam ao Pai, certo? O Espírito de Deus é aquele a quem eles estão
Espírito de Deus é. E aqueles que o estão adorando é necessário o adorarem, só e plenamente em espírito e verdade. Então a gente não pode usar imagens, né, como algumas religiões usam, né, na adoração a Deus, enfim. Aí a mulher falou para Jesus, né? Eu tenho sabido que o Messias vem, aquele que neste evangelho sendo chamado em grego de Cristo, né? Que Cristo e Messias tem o mesmo significado. Quando o Cristo, né, quando vier, ele nos anunciará as coisas. Jesus lhe disse: Eu sou ele. Então aquele eu sou que Jesus estava falando, estava se referindo, era óbvio que não era ao próprio Deus, não estava fazendo referência nem a Isaías, como se ele fosse Jeová falando ali, e não estava fazendo ele não estava se referindo ao livro de Êxodo, né? Quando quando Deus fala através da sarça ardente, né? O anjo ali vai para a sarça ardente e fala através de Moisés ali. Então, esse eu sou, que Jesus estava se referindo, é esse aqui, ó. Quem que está se referindo? Eu sou aquele. Quem? O Messias que viria. Então é nesse sentido, por isso que os fariseus lá falaram com Jesus, né? Poxa, você não tem nem 50, não tem nem 30 anos, 50 anos, né? E tá falando que conheceu o nosso antepassado Moisés? Como assim? Quem é você, né? Era nesse sentido, né? E ele já existia antes de Moisés vir à existência, né? Foi a primeira criação de Deus, né? Muito bem, amigos. Dito isso, vamos dar prosseguimento lá. Então aqui eu já expliquei Mateus, né, no último vídeo. A gente terminou aqui, vamos dar prosseguimento. Agora, Isaías 9:6. É um outro texto muito utilizado pelo pessoal que crê na Trindade para evidenciar, né, a Trindade. Então vamos diretamente a ele, depois eu volto no slide, como eu tenho feito. Isaías 9:6. Isaías 9:6 diz assim, olha: para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando-o, consolidando-o sobre o direito e sobre a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos Exércitos fará isso. Aliás, perdão, que essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, desculpa. É Isaías 9:6, conforme a grande maioria das Bíblias, é essa parte aqui de cima. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, recebeu o poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, segundo, Deus Forte, terceiro, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E aí eu continuar aquilo que eu tinha lido, né? Então, muitos trinitários usam esse texto aqui para mostrar que Jesus Cristo ele recebe o título, né, de Deus Forte, ou também o título de Pai, né, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E então eles usam isso para dizer, tá vendo aqui? Esse aqui é o próprio Deus, né? Mas tem uma coisa aqui interessante, né? Deixa eu fazer aqui a leitura do slide e eu já explico para vocês. Deus Todo-Poderoso, essa expressão, ela significa El Shaddai, e se escreve assim, ó, igual eu coloquei aqui para vocês. Que parece inicialmente em Gênesis, mas também essa mesma expressão Deus Todo-Poderoso também é encontrado lá em Apocalipse, né? É claro que em Gênesis é o hebraico, né? Apocalipse, como é o grego, é a escrita grega, né? A fala grega, a língua grega. E é unicamente do Pai, Jeová, né? Que eu até coloquei o tetragrama. Mas Jesus é chamado de Deus Poderoso, ou El Gibor, né? Assim que se fala essa palavra aqui, El Gibor. São palavras diferentes, tá? Deus Poderoso é El Gibor e Deus Todo-Poderoso é El Shaddai, né? Então, a gente vê que são termos, embora tenha alguma semelhança, né? Poderoso, um é um Deus poderoso, outro é Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente entende que Deus Poderoso é um Deus que tem muito poder, né? Mas Deus Todo-Poderoso significa que não tem ninguém mais poderoso que ele, né? E esse título é dado somente ao Pai, embora sejam, né, semelhantes. Aqui eu coloco um fato curioso, olha. É que na Septuaginta grega, a Septuaginta grega o que é? É o livro que os gregos, quando os judeus foram para a Grécia, né? Eles começaram a se esquecer da língua original deles. E muitas pessoas começaram a se tornar cristãos, né? Com o passar do tempo, né? E aí o grego meio que caiu em desuso.
E aí foi feita houve a necessidade de fazer uma tradução, né, daquelas Bíblias antigas, né, que os judeus usavam, né, que eram todas escritas em hebraico, e aí foi traduzida para o grego, né? E essa primeira tradução, né, uma das primeiras, uma das mais importantes é a Septuaginta grega, né? Então, deixa eu voltar aqui a ler, né? Ó. Fato curioso é que na Septuaginta grega, no livro de Isaías 9:6, que foi esse que a gente já leu, de todos os títulos que eles são dados, né? Deus poderoso, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, pai, né? Pai da eternidade, né? Algo assim. Bom, de todos esses títulos, e no futuro o filho seria chamado, de fato ele foi, contém apenas o de Conselheiro Maravilhoso. Lá só tem esse, termina nesse. Os outros títulos, Deus Poderoso, Príncipe da Paz, etc., esses na Septuaginta não tem. Conselheiro Maravilhoso, ou seja, quanto a Deus Forte, até coloquei aqui, ó, Pai para sempre, etc., esses não tem, mas tão somente Maravilhoso Conselheiro. Então, eu até peguei aqui para vocês verem. Olha. Esse aqui é o texto da Septuaginta grega, ó, Isaías 9:6. Eu até fiz aqui essa menção aqui para vocês, né, ficarem sabendo, né? A Septuaginta em grego é o seguinte, aqui, conforme está aqui, ó. Porque uma criança nos nasceu, um filho nos foi dado, cujo governo está sobre o seu ombro, e seu nome é chamado Mensageiro do Grande Conselho. Pois eu trarei paz aos governantes, paz, tá vendo? Ou seja, aqui tá diferente desse aqui, ó, que a gente leu aqui em cima, né? Alguns títulos foram omitidos, né? Então, é uma informação interessante e cabe a vocês fazerem, interpretarem como acharem melhor, né? Mas ainda, tá? Ah, eu até coloquei essa outra tradução aqui, ó, Bíblia Fácil, Bíblia de Fácil Tradução, ele também só coloca essa parte aqui, ó, porque um menino nos nasceu, ele também não coloca muitos outros, os outros títulos, né? Mas ainda que você creia, e eu também não vejo problema, né, em entender que ele recebe sim esses outros títulos, como Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, é conforme eu tinha dito nos meus vídeos anteriores, né? Esses títulos, Pai, Deus, também são dados a outros seres que não é Deus, né? Por exemplo, até eu faço menção, ó. Ainda que Jesus receba esse título, não há problema nisso, pois Moisés foi dito que ele seria Deus para Faraó. Abraão seria chamado de pai de todos os que têm fé, além da comparação de El Shaddai, né, que eu já fiz no comecinho aqui. Então, somente o pai é chamado de Deus Todo-Poderoso, e a gente vê isso em Apocalipse. Mais para frente eu vou mostrar, ainda nesse vídeo que eu vou mostrar isso para vocês, né? A expressão Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, é só aplicada somente ao Pai, e ela também aparece lá no livro de Apocalipse, tá? Muito bem. Hebreus 1:8, né? O livro de Hebreus 1, capítulo todo, ele vai ser dito aqui nessa série de vídeo, né? Não nesse vídeo especificamente, mas durante a série aqui vai ser muito utilizado. O livro, na minha opinião, como eu já disse, eu sou unitário, né? Eu não creio na Trindade. Mas de todos os livros da Bíblia, o livro de Hebreus, o capítulo 1, é o capítulo que mais abre margem para a gente crer numa trindade, tá bom? Mas eu, mesmo assim, eu vou mostrar para vocês porque que essa não é a visão mais coerente, né? A Bíblia, 99% é mais coerente você crer no unitarismo, né? Uma forma mais certa de se enxergar o Deus da Bíblia, né? A Bíblia deixa isso muito claro, né? Eu vou explicar isso aqui ao longo dos vídeos, porquê, né? O porquê disso. Então vamos lá, Hebreus 1:8, vamos fazer aqui a leitura. É um texto que os trinitários usam para mostrar a doutrina da Trindade, né, segundo eles. Vamos lá, 1:8 diz assim: Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reinado. Né? Então as pessoas falam assim, olha, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então as pessoas aqui alegam que, tá vendo, ó, Jesus é Deus, ó, mas acerca do Filho, de fato, aqui está falando do Filho e aplica esse texto aqui, ó. Uma coisa que muita gente não sabe é que quando em Hebreus 1 cita isso aqui, olha, mas acerca do Filho, o teu trono, aqui está sendo transcrito uma passagem do Antigo Testamento, né?
Vamos fazer aqui a leitura desse meu slide aqui que eu coloquei? Vamos ver, olha só, diz assim. Aqui é feita uma referência a Salmos 45:6. A gente já vai ler Salmos 45:6. No texto original, veja o versículo 2 do Salmos. Aqui, o termo está sendo aplicado a homens, reforçando a ideia de que alguns homens receberam o título de Deus, né? Tá vendo? Conforme eu já venho falando ao longo dessa série de vídeos. O título Deus, ele não é usado somente ao Deus Todo-Poderoso. Existem criaturas espirituais que recebem esse título, até mesmo homens humanos recebem esse título. Voltando aqui à leitura. Mas o contexto novamente mostra Jesus não como sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, outro título que somente o Pai recebe, Deus dos deuses. Antes, como alguém muito poderoso, mas não o próprio Deus. Pois se você entender que seja o Deus Todo-Poderoso, esse teu trono, Deus, né, essa referência que se você entende que ele é uma referência ao Deus Todo-Poderoso, então aquele homem do livro de Salmos 45 deveria ser o Deus Todo-Poderoso também, né? Já que a aplicabilidade dele ali era um homem, não era nem a Davi, era um outro rei que eu não sei se eu anotei, mas é um rei humano, entendeu? Que não era Davi, e nem Jesus Cristo. Vamos também fazer aqui a leitura do 9. Eu li aqui, né, o versículo 8, mas vamos ler também o 9, ó. Amasteça, ou melhor, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então é aquilo que eu já tinha falado, né? Quando a gente lê o contexto, a gente meio que enxerga o todo, né? Pegar texto, tirar texto fora de contexto, realmente a gente pode criar muita coisa errada, muita erração teóloga, né? Então, olha só, vamos fazer, antes de eu mostrar aqui o livro, o Salmos 45:6, vamos ler o contexto, olha. O texto que é usado muito é esse aqui, ó. As pessoas leem só ele, mas quando a gente dá prosseguimento ao texto, será que a gente enxerga ainda uma trindade? Na minha opinião, não. Eu vou reler aqui e vou explicar. Olha. Vamos ler de novo o 8 e o 9. Hebreus 1, 8 e 9. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. A gente vê aqui, olha, né? Isso aqui faz parte ainda no livro lá de Hebreus, né? Então aqui a gente vê que mesmo que Jesus receba esse título de Deus, de fato ele recebe, não é que você entenda por esse caminho, mas aqui, olha, deixa claro que Jesus ele tem alguém acima dele. Amaste da justiça e a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, o Deus de Jesus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Eventualmente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu já meio que falei, né? Então acho que não tem problema voltar aqui, né? Aqui o livro de Hebreus, né, o capítulo inteiro do Hebreus 1, não somente o versículo 8, mas todo o capítulo, ele deixa muito claro que Jesus, depois que ele foi obediente ao Pai, né, e se sacrificou, morreu, né, foi humilde, se esvaziou, veio à terra, foi obediente até a morte, enfim. A gente vê que depois o Pai deu a ele um título maior do que o que ele já tinha. Jesus ele já tinha um título muito grande, maior do que qualquer um outro, mas ele recebeu uma posição ainda maior a essa, né? Depois de que ele foi leal a Deus. Então aqui está mostrando que Jesus ele era maior do que isso é para deixar claro, né? Que Jesus era maior do que qualquer anjo. Né? A gente sabe que no céu existem anjos mais fortes e alguns mais fracos, né? Com mais que recebem, vamos dizer assim, mais autoridade e outros menos autoridade. Mas Jesus é incomparável, nenhum se compara a ele, entendeu? O livro de Hebreus é para mostrar isso, que Jesus ele não é homem, ele é um ser espiritual e que não existe nenhum outro ser espiritual acima dele. Obviamente, conforme o próprio 9 que mostra, somente o Pai está acima de Jesus. Né? Vamos fazer a leitura aqui, olha. Olha só se não é exatamente esse mesmo texto que foi em Hebreus 1, 9,
se não é menção a Salmos 45:6. Olha só como é que tá lá. Salmos 45:6. Aqui, olha só. Tem duas traduções diferentes, né? Vou explicar por que tem duas traduções aqui. Aqui tem a Almeida revisada e atualizada, e aqui temos a Bíblia de Jerusalém. Deixa eu voltar aqui que eu já esqueci. 45:6. Olha só, o Salmos 45:6. Como é que tá aqui, ó, na Almeida, olha. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui, ó, igualzinho, né? Tá aqui em Hebreus 1:8. Teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mais uma coisa interessante, aqui na Bíblia de Jerusalém, o 45:6, olha como é que está o 45:6. Na verdade, o 45:5, né? Porque como é uma Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, tem algumas diferençazinhas aqui na numeração dos versículos, tá? Mas olha só. Aliás, é o 7 aqui, ó. 45:7. O teu trono é de Deus, para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é cetro de retidão, né? Então aqui a gente vê por ser uma tradução diferente, a gente consegue entender melhor o que o texto aqui está dizendo. Olha. O teu trono é de Deus. Então, meus amigos, aqui está deixando claro que a posição de Jesus é o próprio Deus que colocou ele. O status que Jesus tem, a autoridade que Jesus tem, foi o próprio Deus que colocou ele. Assim como Deus ungiu aquele homem, esse rei, e colocou ele numa posição elevada, né? Dava poder àquele homem, sabedoria, assim também ele fez com Jesus, o Filho, né? Vamos ler aqui o contexto desse livro de Salmos 45. Vamos ler até o 7 aqui, ó, e depois a gente lê também na tradução de Jerusalém, se vocês quiserem. Vamos lá, fazer a leitura do 1. Olha. De boas palavras transborda o meu coração. Isso aqui eu quero só mostrar para vocês aqui, fazendo a leitura, para vocês verem que aqui era uma referência a um ser humano, a um rei aqui, né? E não ao Filho de Deus, embora profeticamente se aplicou a Jesus, né? Mas para vocês verem que também foi usado para homens, né? Olha só. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidosos escritores. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, setas flechas, né? Penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com olhos de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, é bem semelhante, né? Aquela leitura que a gente fez lá de Hebreus 1, 8 e 9, né? Na tradução de Jerusalém, que é uma tradução que eu acho muito boa, né? Prefiro a tradução de Jerusalém, uma das melhores bíblias, na minha opinião. Assim, do mestre de canto, sobre a área, os lírios, e dos filhos de Coré, poema Canto de Amor. Então a gente vê que aqui era um homem, né? Os salmos, né? São todos cânticos, né? São todos livros de poesias. E aqui, obviamente, não era uma poesia aplicada a Deus, né? Mas a um rei, a um homem, ser humano. Aí vamos lá, né? Prosseguindo de fato no texto. Meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Ó, tá vendo? Minha língua é a pena de um escriba habilidoso. És o mais belo dos filhos dos homens. A graça escorre dos teus lábios, porque Deus te abençoa para sempre. Cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e resplendor. Vai, cavalga pela causa da verdade, da pobreza e da justiça. Tendes a coroa do arco, tornando terrível a tua direita.
Tuas flechas são agudas, os povos submetem-se a ti, os inimigos do rei perdem a coragem. Teu trono é de Deus, para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a impiedade. Eis porque Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus rivais. Mirra e óleos perfumantes tuas vestes. Nos palácios de marfim, o som das cordas de alegria. Então aqui comprovou a Trindade? Não. Aqui comprovou, nesse segundo livro de Hebreus, que Jesus ele tem um Deus acima dele, né? E que a posição que ele ocupa, Jesus ocupa, é graças a Deus, que assim o quis, que deu a ele esse status, esse poder, entendeu? E que eu vou repetir, é incomparável, não existe ninguém semelhante a Jesus, mas Jesus ele está abaixo de Deus, ok? E se você crê que isso aqui é o próprio Deus falando, então você vai ter que crer que aquele homem de Salmos 45 também era Deus. Ou você aplica a Deus ou não aplica, entendeu? Aqui o texto ele é bem claro, a aplicabilidade dele, tá? E não tem nada a ver com Trindade. Vamos passar pro livro aqui de Apocalipse. Olha, lembra que eu falei? Em Apocalipse, o Lucas também usou, né, no vídeo dele, para tentar provar a Trindade, Apocalipse 1, 7 e 8. E ali ele aplicou esse texto ao próprio Jesus Cristo. Isso não é verdade. Apocalipse 1, 7 e 8 não é aplicado a Jesus Cristo de forma alguma. Não é aplicado ao Filho. Apocalipse 1, 7 e 8 é aplicado somente ao Pai, tá? Eu até coloquei aqui, olha. A expressão alfa e ômega em Apocalipse 1 aqui não se refere ao Filho, mas tão somente ao Pai, tá bom? Em Apocalipse, só o Pai recebe o título aquele que era, que é e que vem. Assim, é óbvio que no capítulo 1, aqui não se refere a Jesus, mas ao Pai. Vamos ler o contexto nos versículos 4 e 8 do capítulo 1 de Apocalipse. Vamos lá, vamos fazer aqui a leitura. Do Lucas, esse texto se aplica ao Pai, né? Mas vamos ver o contexto, prova que o versículo 7 e 8 não é ao Filho, né? Mas tão somente ao Pai. Ó, Apocalipse 7 e 8 só é assim, né? Que foi a menção lá no vídeo do Lucas. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que transpassarem, e todas as tribos da terra baterão. Oh, meu Deus do céu. E todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então, deixa eu explicar aqui para vocês, tá? Esse texto aqui, olha, ele tem aplicabilidade. E vem no teus olhos, verão, mesmo se baterão. Então, esse texto aqui, olha, o versículo 7, ele tem aplicabilidade em Jesus, tá bom? Mas esse aqui, olha, o 8, ele tem aplicabilidade ao Pai, tá? Em Apocalipse, não é em Apocalipse Apocalipse 1, aqui não fala somente do Filho. Não uma passagem, o capítulo inteiro de Apocalipse 1, ele não é uma passagem que fala somente do Filho. Ele fala do Pai, ele fala do Filho, e também fala sobre um anjo, fala sobre o próprio profeta, né, que escreveu Apocalipse, que se não me engano é João, né? Então tem mais de um personagem aqui no livro de Apocalipse 1, entendeu? Então o 7, de fato, ele se aplica a Jesus, mas o 8 é tão somente ao Pai. Eu vou mostrar aqui, olha, 4, 5, ele mostra isso pra gente. Olha, eu vou fazer a leitura aqui pra vocês e depois vou ler junto aqui pra vocês entenderem. João, conforme eu falei, tem mais de um personagem, né? Então aqui, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que vem, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou dos nossos pecados com o seu sangue, e fez de nós uma realeza e sacerdotes para Deus, seu Pai. Olha, então 6 aqui, olha, interessante que ele já faz essa menção
de que Deus é o Pai de Jesus, né? Tá vendo? E de nós faz uma realização para Deus, seu Pai. Então, Jesus, mesmo lá no céu, ele já tem um Deus, que é o Pai. A eles pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem as nuvens e todos os olhos verão, né? Aqui a menção a Jesus. E aqui, olha, o eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que vem, enfim, o Todo-Poderoso. Aqui, olha, eu fiz a título de curiosidade para vocês, porque de fato Jesus, o Filho, Deus, o Pai, eles possuem alguns títulos semelhantes, né? Assim como reis também possuem títulos semelhantes aos títulos de Deus, né? Por exemplo, existe rei humano, Jesus é chamado de rei, o Pai também é chamado de rei, né? A própria palavra Senhor também, né? Existem Senhor que são aplicados a homens, senhores que é aplicado a Jesus e também Senhor que é aplicado ao Pai. E Deus é a mesma coisa. Existem esse título Deus é aplicado a alguns homens, Deus também é aplicado ao Filho e também ao Pai. Só que, por exemplo, se você pegar o título Senhor aplicado a Jesus e o título Senhor aplicado a um homem, um ser humano, quem você acha que está acima, à frente? Obviamente, Jesus ele é um senhor acima de um senhor humano. Jesus ele é um rei maior do que um rei humano. E da mesma forma a aplicação do de Deus, né? Jesus de fato ele é um Deus espiritual. Ele tem a natureza divina, né? Um ser humano pode até ter esse título de Deus também, mas o título de Deus de Jesus é muito maior do que um de um humano. Mas quando a gente faz essa mesma comparação, só que entre Jesus e entre Deus, o título de Deus é superior ao do Filho, entendeu? Então, por exemplo, Jesus ele é chamado de Deus poderoso. O Pai também é chamado de Deus, mas de Deus todo-poderoso. Jesus ele também é rei, mas Deus ele é um rei acima dele. É por isso que a Bíblia diz, né, em determinado texto, que a gente vai, eventualmente, vamos fazer menção dele, que Jesus ele fala assim, né? Assim como a mulher tem um cabeça, que é o homem, né? A mulher tem que ser submissa ao marido, né? Num casamento, o marido é quem toma a liderança, né? É ele quem dá a última palavra, vamos dizer assim, né? E da mesma forma, é no relacionamento entre o pai e o filho, entre Deus e Jesus Cristo, né? É, assim como a mulher tem um cabeça, o homem ele também tem um cabeça, que é Jesus Cristo. Mas o cabeça de Jesus Cristo é Deus, entendeu? Então, se vocês quiserem que estudar mais a respeito desses títulos que Jesus tem e que o Pai também tem, eu deixei aqui esse esquema aqui para vocês printarem, olha. Sobre o Apocalipse, quem é aquele que era e que vem? Quem é o primeiro e o último? E quem é o Alfa e o Ômega? Esses aqui são títulos, ó. Aquele que era que vem é um título. O primeiro e o último é um outro título que tanto o pai como o filho recebem. E o título também, ó, o Alfa e o Ômega também é um título que o pai e o filho recebem. Se vocês quiserem, pode printar aqui, ó. Aquele que era e que vem, ele é somente dado ao pai. Vocês podem até pesquisar isso aí por fora, podem colocar aí na inteligência artificial, eles vão te dizer isso. O primeiro e o último pode ser o pai e o filho, o cordeiro. O Alfa e o Ômega, que tem aqui, ó, eu já até coloquei, olha, em Apocalipse 1:8 e Apocalipse 21:6, ele é referência ao pai. Já Apocalipse 22:13, ele é o filho. O Alfa e o Ômega, quando tem essa referência em Apocalipse 22:13, é dado ao filho. Eu coloquei aqui talvez porque tem interpretações diferentes, entendeu? Mas esse aqui, olha, aquele que era que vem, isso aqui é pacificado, que esse título é dado somente ao pai, entendeu? Porque a confusão é porque tem por causa justamente disso aqui, né? Deus seu pai, né? A gente vê aqui falando a respeito de Deus o Pai. E embora que isso aqui, obviamente, está se aplicando a Jesus, né? Mas aqui embaixo só pode ser o pai também. Só pode ser o pai, né? Vamos passar para o próximo. Vamos passar para o nosso último texto, né? É o de Tito 2:13, para não ficar muito longo o vídeo, que já está bastante longo, para falar a verdade. Tito 2:13 também é um texto usado pelos trinitários para tentar provar a trindade, né? Devido às traduções, né? Título 2:13 diz assim, olha, está marcado em azul para vocês. Aguardo a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então aqui é uma situação semelhante àquelas como eu já expliquei, né?
Eu até coloquei isso aqui no slide, olha. Aqui apresentam duas pessoas, né? Deus e o Salvador Jesus Cristo, tá? Mas a tradução, conforme eu disse, é um caso muito semelhante ao mencionado anteriormente na aplicação de Romanos 9,5, né? A gente sabe que no grego não tinha ponto, não tinha vírgula, e para a tradução do grego fazer sentido na tradução do português, às vezes é preciso acrescentar algumas palavras, tá? E isso não só em determinada Bíblia. Toda a Bíblia é assim, tem que acrescentar palavras. Em toda a Bíblia vai ter que colocar ponto, vai ter que colocar vírgula, e dependendo do tradutor, isso vai mudar totalmente o sentido. Mas aqui, é óbvio que aqui está fazendo distinção entre Deus e Pai, apesar da tradução ter colocado como fazendo sentido como se fosse a mesma pessoa, como sendo Deus, o próprio Jesus Cristo, mas a tradução aqui, o certo seria, olha aqui para vocês, o certo seria mais ou menos assim, olha, aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e do Salvador, Cristo Jesus. Essa seria a tradução correta, tá? A tradução correta. E eu vou explicar isso porque aqui, obviamente, aqui tem duas pessoas, não está falando somente de Cristo Jesus. Olha, vamos ler aqui o contexto e vou apresentar aqui um texto que versa sobre o mesmo assunto. Olha, diz assim, olha, o contexto. Ó. Com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Eu vou ler aqui Tito 2, 11, 12 e o 13. Tá? O 11 diz assim, ó, com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com autodomínio, justiça e piedade. E aí entra aquilo que eu já tinha lido, olha. Aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Mas aqui o certo seria aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e do Salvador Cristo Jesus. Né? E por que eu digo isso? Olha, se a gente for ler em 1 de João 4, do 9 ao 10, é o mesmo assunto. E olha só como é que aqui faz a distinção entre o filho e o pai, né? Olha só, mesmo assunto, olha. Nisto se manifestou, igualzinho, olha, com efeito, se manifestou para a salvação de todos os homens, olha. Se não é o mesmo contexto, se não é a mesma ideia, transmitindo a mesma mensagem. Nisso se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho. Então Deus, o Pai, né? Deus só pode ser o Pai, sempre é chamado, o Pai sempre é chamado de Deus. Enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por meio dele, possamos viver por Cristo Jesus. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou-nos o seu Filho, como vítima de expiação pelos nossos pecados. Notaram aqui que é o mesmo assunto, versão sobre o mesmo assunto, até as palavras são semelhantes? Então, é por isso que aqui, olha, o tradutor tinha que ter colocado, né? Mas como provavelmente como é uma Bíblia, são Bíblias trinitárias, né? Feito por padres e, enfim, pessoas que creem na Trindade, eles fazem dessa forma. Mas se a gente vê o contexto aqui, a gente nota que são duas pessoas diferentes, entendeu? A gente vai parar por aqui e aí no próximo a gente dá prosseguimento aos textos que supostamente comprovariam a Trindade, né? A gente vai fazer a refutação no próximo vídeo de João 14, 8 e 9. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.